Bom dia, boa noite, boa tarde, professor Rafael falando. Vamos dar continuidade à nossa aula de biologia. Agora a gente vai falar sobre doenças humanas causadas por protozoários. Falar de alguma delas, não vou falar de todas. Essas doenças também elas são chamadas de protozooses, né? Só para vocês ficarem aí inteirados do termo que é comumente usado aí na biologia. Então vamos lá. Então, primeirinha delas aí que nós vamos ter é a amebise, ou disenteria amebiana. Essa doença aí causada, né, por um protozoário conhecido como Entamoeba histolytica, também pode ser causada por Entamoeba coli. E como é que você vai pegar essa doença? Por ingestão de água ou alimentos contaminados com o cisto, ou cisterco e o cisto desse protozoário, o zoocisto, né? O zoocisto é como se fosse um ovo, mas não é um ovo porque eles não botam ovo, é uma estrutura reprodutiva desses seres vivos que vai estar presente ali na água, nos alimentos, e quando você ingere, ela consegue sobreviver à acidez do seu estômago, chega até o seu intestino, e aí ele vai eclodir, liberando várias formas jovens desse protozoário, e eles começam, né, a ocorrer ali no seu intestino, e muitas vezes eles perfuram a parede do seu intestino e conseguem fagocitar hemácias. Em casos mais graves dessa doença, ela pode sair do seu intestino e atacar outros órgãos, inclusive o cérebro. E aí você pode ter uma cefaleia amebiana. É complicado. Então, quais são os sintomas? Elas vão causar ulcerações no seu intestino grosso. E esses protozoários eles vão formar cistos, né, que vão contaminar a água. Como é que você vai prevenir essa doença? Você pode ferver a água antes de beber. Lavar muito bem verduras e frutas, né, que são vilões gigantescos desse probleminha aí. E lavar as mãos antes da refeição. Lavar a mão antes da refeição, gente, não é porque é bonitinho, porque a mãe ensinou, mas é para evitar uma porrada de doenças. É bom. Giardíase, né? Nossa boa e velha Giardia lambda, né? Como é que você vai adquirir essa doença? A ingestão de água, alimentos contaminados com esses protozoários aí. E como é que você vai prevenir, né? Ela ataca o seu intestino, causa fortes diarreias. É uma diarreia com muco, com cheiro muito desagradável. Não que as outras diarreias tenham um cheiro agradável, mas o da giardia ele é muito caracterizado por ter um cheiro muito forte e desagradável, né? E ele leva à desidratação muito rapidamente. Você vê muita giardia em cachorro, né? Cachorrinho, você tem cachorro em casa, ele está com diarreia, as fezes dele estão com uma espécie de muco em volta. Certeza que você é giardia. E tá na hora de dar um brigueiro ali pro bichinho, né? Quais são os sintomas? Você tem que. É o mesmo esquema: ferver água, lavar muito bem as verduras, frutas, lavar as mãos e tal. Toda doença que você for pegar que o parasita, você adquirir ele por ingestão de alimento e água contaminada, e ele é um parasita do trato digestório, você pode ter certeza que a profilaxia vai ser sempre o quê? Higiene, saneamento básico, né? Ajuda bastante. E o tratamento geralmente é algum tipo de lombrigueiro aí que vai ter qualiplantel, que é uma substância que eles usam bastante aí para estar eliminando os zoocistos e esses parasitas. Doença de Chagas, né? Essa doença aí você vai adquirir pela picada do barbeiro, né? É o Triatoma infestans, é um triatomídeo. Isso aí não é mosquito, tá? Tem gente que fala que é mosquito, isso aí não é mosquito, isso é um percevejo. É parente aí da Maria Fedida que vocês conhecem bem. Só que ele tem aquele mesmo esquema. A fêmea ela se alimenta de sangue. E aí ela vai picar animais, se contaminar, né, com o Trypanosoma cruzi. E aí quando ela pica pessoas, ela contamina as pessoas também. Então tem essa questão. Por isso a gente chama que isso aí é uma zoonose, né, uma doença que no ciclo dela ela passa pelos animais. E ela vai ser contaminada com o Trypanosoma cruzi. Aí esse bom e velho Trypanosoma cruzi, ele adora estruturas como músculos. E aí ele entra lá dentro. Ele forma um cisto e esse cisto ele vai se multiplicar e se reproduzir e vai liberar uma quantidade gigantesca
de outros parasitas na corrente sanguínea e esse processo de formação de cisto ele vai se repetindo. Um problema muito grave, um agravante dessa doença aí é que ele ataca o coração e o coração sendo um músculo, ele vai provocar essa formação de cistos no coração e no coração eles tendem a se calcificar e aí vai formar um fenômeno chamado de megalocardia, o coração ele aumenta de tamanho. E um coração grande necessariamente nesse sentido aí não é uma coisa boa, porque isso aí pode gerar arritmia cardíaca, vários problemas cardíacos no futuro e levar o indivíduo a óbito. Outra questão, essa doença ela tem tratamento, mas ela não tem cura. Então se você pegar esse parasita aí, vai ficar dando um trabalhinho aí no seu corpo aí, pelo resto da vida. Como é que você vai prevenir isso daí? Antigamente as pessoas pegavam porque faziam casas de pau a pique, e o barbeiro se escondia nas frestas dessas casas. E aí à noite a pessoa ia dormir, ele via e picava a pessoa, né? Ele se chama barbeiro porque geralmente ele picava o rosto, porque era a parte que estava exposta. E aí a pessoa ela ia e se contaminava. E diferente do que algumas pessoas pensam, que ele vai picar e vai contaminar pela saliva, não, ele contamina pelas fezes, né? Assim que ele se alimenta, ele defeca no local e aí você vai coçar. Ao coçar, você acaba espalhando essas fezes ali na sua pele e ao coçar você provoca pequenas feridas na pele também com a unha. E aí é onde o parasita consegue penetrar na corrente sanguínea e começar ali o seu ciclo, né? Então ele vai atacar o sistema circulatório, ele vai causar sérios problemas no coração e assim por diante. É uma doencinha bem triste. Úlcera de Bauru ou leishmaniose, né? A leishmaniose a gente tem essa úlcera de Bauru ou nós temos também a leishmaniose visceral ou Calazar. Né? Como é que você vai adquirir essa doença? Pela picada do mosquito flebotomínio ou flebotomo, né? E contaminada pelo Leishmania brasiliense, né? Aí ele tem a imagem do flebotomo, ele é chamado também de birigui ou mosquito palha, pela coloraçãozinha dele, ele é bem pequenininho. Né? E os sintomas onde ataca, ela vai causar feridas na pele, mucosa, lábios e nariz. Então é bem comum essa doença atacar o nariz, os lábios, as orelhas. Você vê ali no cachorro. Os reservatórios naturais na pele ali, os reservatórios naturais desse parasita são animais silvestres, né? Principalmente raposas, cachorros do mato, essas galerinhas aí, cerdócis. E aí o mosquito também, ele não vem muito na cidade não, ele fica lá no meio do mato. Então por isso que é interessante quando você for pro meio do mato, pescar e tudo mais, você usar repelente para não ter o azar de encontrar com essa galera aí. Esses mosquitinhos aí e acabar adquirindo esse parasita. Tem tratamento, tem cura, você tem um remédio específico e só que ela causa lesão, né? Depois que acontece isso daqui, não tem muito o que fazer. Aí tem que fazer uma cirurgia, remover esse tecido aí e tomar o remédio. Esse indivíduo aí não vai voltar ao normal, ele vai ficar lesionado. Não tem como. Né? E é muito feia. Essa é a leishmaniose tegumentar. Tem a calazar, que é a visceral, que é esse mesmo problema aí, só que vai atacar as vísceras. Dá muito em cachorro, viu? Essa doença. Você vai lá no interior, você vê que esse cachorrinho magrelinho, com as feridinhas na orelha, no nariz, aí você pode ter certeza que é leishmaniose. Então, bastante cuidado. É bem feinha mesmo essa doença. Malária, oh, delícia, né? A malária é bem comum no norte do país, é uma doença bem famosa, né? E ela é adquirida, essa doença ela vai ser adquirida ali graças à picada do mosquito Anopheles, né? Que vai estar contaminado. Lembrando que a malária não é uma doença que afeta somente humanos, ela também afeta primatas, né? Então a gente vai lá para o meio do mato e pega a malária pela picada desse mosquito safado aí, que é o mosquito prego, né? E aí ele vai te contaminar com esse protozoário aí, que é o Plasmodium, né? Plasmodium SP por quê? Porque existem uns 4 aí que causam essa doença. Você tem o Plasmodium vivax, malariae, e o que é interessante ali da malária é que você vai ter febre, né? Muita febre. E essa febre ela tem uns períodos ali de tempo, de 3 em 3 horas, de 6 em 6, de 12 em 12. Tem um desses plasmódios aí que você não consegue prever o ciclo de febre. Essa febre ocorre porque o parasita ele tem um ciclo de reprodução que é muito preciso. Por exemplo,
você foi contaminado com Plasmodium, ele vai e infecta as células sanguíneas e ele pode infectar as células do fígado, do baço e outros órgãos viscerais também. Só que quando ele infecta, ele fica lá quietinho. Aí ele vai se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo. De repente ele sai de uma vez e destrói a célula, mata a célula. Quando isso ocorre é que você vai ter a febre. Você vai ter o momento de febre. Aí esses que saem caindo na corrente sanguínea, eles infectam novas células. Depois que eles infectam, aí a febre passa. Aí ele fica lá se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo. Depois sai todo mundo de novo. Aí você vai ter febre de novo. Então fica nesse ciclo até ele te matar. Porque ele é uma doença bem séria mesmo. A malária leva à morte e causa sequelas a órgãos, é bem problemática mesmo, né? E as formas de profilaxia, quando tem mosquito envolvido, barbeiro, quando tem algum vetor, qual que é a profilaxia? Você tem que combater, né? Você tem que combater o vetor. No caso aí, você colocar, você mora num lugar que tem muito, você coloca aqueles bed nets na janela e na porta, que são aquelas telinhas para eles não entrarem, usar repelente, tem todo um esqueminha aí para você combater. O mesmo combate que você faz com a muriçoca na sua casa, né, por exemplo, para evitar aí você ser contaminado aí por esses bons amigos aí, insetos da natureza, né? Mais uma vez a fêmea, né, que vai se alimentar de sangue é que vai transmitir os parasitas aí para o ser humano. Então, é necessário tomar bastante cuidado. Para malária tem vacina, né? Menos mal também. Na nossa região no passado já teve, hoje não tem muito, é mais na Amazônia. Esse mosquito aí ele é chegado numa floresta. Toxoplasmose. Como é que eu adquiro aí, né? O nosso amigo aí, Toxoplasma gondii. Contato com fezes de animais domésticos contaminados com protozoário, geralmente gato. Cachorro também pega, mas geralmente gato. Né? A urina também, tudo. Né? E quais são os sintomas e onde ataca? Né? Ele vai causar mal-estar, dor de cabeça, dores musculares, prostração e febre, né? Você fica cansado, exausto da febre. Ele vai aumentar os gânglios, né? Os gânglios raquidianos ali, tudo mais. E em mulheres grávidas, ele pode atingir o feto e vai provocar cegueira, porque ele ataca o nervo óptico da gente, lesiona ele ao ponto dele se romper. E deficiência mental e até morte, então que afeta o sistema nervoso. Então, terrível, terrível. Essa doença é uma doença que o povo não dá muita moral para ela, mas ela é muito perigosa, né? Porque ele vai formar os cistos ali, liberado na urina, nas fezes, e só de você encostar você se contamina. Você não precisa ingerir ele, é só de encostar. Então é bem complicado mesmo. Então aí o que ele fala? Evitar contato com locais que possam conter fezes de animais domésticos. Até nem gosto muito de levar meu filho em parquinho, esses lugares que tem areia, por causa disso daí. Porque à noite o gato vai lá, faz xixi, faz cocô, esconde cocô na areia, né? A criança vai lá correr descalça lá em cima no dia. Aí não é muito legal não, né? Aí é perigoso. Ainda mais esses gatos de rua aí, né? Que estão sujeitos a se contaminar com vários tipos de parasita. Então pensem bem nisso daí. Essa doença ela tem tratamento, cura, mas ela causa muitas sequelas. Então é isso aí, essa foi a nossa aulinha, né, slide da professora Fernanda Aires, e estudem bastante. Lógico, existem várias outras doenças, aqui eu só coloquei algumas que são mais importantes. Então fiquem com Deus e vamos.